As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. Olá, uma boa terça-feira para você, começando aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento, né? E de forma triste e lamentável. Aconteceu o que a gente esperava nesse final de semana, né? Muitos problemas, inclusive um acidente que gerou a morte de 2 pessoas e os corpos ficaram estendidos por muito tempo, aguardando a chegada do IML. A gente fala também sobre outros assuntos, né? A questão do Shopping Buriti, que ainda continua, levantou, reacendeu essa polêmica toda sobre a questão da segurança, estamos ou não estamos, auxílio da polícia e uma série de coisas. E a ministra Ideli Salvati, né, ela das Relações Institucionais, ela deve ser processada pelo fato de ter usado um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal enquanto ela foi visitar a cidade dela. E nesse período não tinha helicóptero para fazer a remoção de vítimas. 2 pessoas morreram e parece que essa semana começa mais uma investigação sobre esses assuntos. E o candidato Aécio Neves, ele está defendendo a reestatização da Petrobras como uma forma de compensar o fracasso da nossa Petrobras. Marcelo Heleno, tantos assuntos assim ou normal? Normal, o debate vai ficar cada vez mais acirrado sobre essas questões e é normal, estamos entrando em ritmo de debates mesmo, a maior parte com fundo político, com fundo eleitoral, mas é um momento bom, propício aí para a gente discutir um pouco mais a cidade, o estado, o país, né? E essa questão do shopping, né? O que eu vi nessa segunda-feira é que a polícia, primeiro, a constatação de que a polícia, bem ou mal, está fazendo o seu trabalho de enxugar gelo, de investigação, tentando fazer a prevenção. O que pouca gente sabia é que, ao saber, a polícia sabia que tinha um encontro marcado dessas pessoas e, ao contrário do que a gente até falou aqui, não se tratava de encontro de torcidas organizadas, mas de manifestantes, bem ao estilo dos Black Blocs, né? Isso. Era uma manifestação, ninguém falava claramente, páginas que foram criadas e retiradas da internet, talvez até para confundir esse rastreamento. E não foi só o Buriti, não. Todos os shoppings, conforme eu já tinha dito aqui antes, no domingo, né, todos os shoppings foram alertados pela polícia sobre a possibilidade de haver algum tipo de confronto no interior. E além dos 3 detidos lá no Buriti, mais de 30 jovens e adolescentes nas imediações do Goiânia Shopping, muito provavelmente se preparando para fazer o mesmo tipo de arruaça. E aí, com traços semelhantes, claro que em grau menor, ao que está vivendo o Rio, ao que está vivendo São Paulo. O pano de fundo é manifestação, sem saber direito a quê, ou para quê, ou por quem, e esses grupos vão agindo em nome das manifestações que são populares. E a pergunta é, pode?
Teoricamente, Até não. quando a sociedade vai tolerar, vai conviver com esse tipo de situação? Deixa eu te passar uma informação aqui. Ontem, o ministro da Justiça, ele coordenou um comitê, criou um comitê para cuidar dessas ações de vandalismo que estão acontecendo desde o mês de junho. Antes de 6 junho. meses se Antes de passaram. junho, Antes de junho. Antes de junho. Mas vamos colocar junho. 6 meses se passaram. Só agora que o governo, o ministro da Justiça, está montando uma força-tarefa para reagir ou para estudar como reagir? Será que o tempo parou? A gente tem que ouvir que a gente é palpiteiro mesmo, que a gente não tem que entrar nesse tipo de discussão e tudo mais, mas me parece óbvio, já era para ter tido uma legislação, pelo menos uma linha de ação, uma orientação para as forças de segurança, não só as polícias, mas os outros setores envolvidos aí, para ter um padrão no comportamento, na atuação. O governo federal, principalmente, lavou as mãos, esse problema de segurança, problema dos estados, e pronto, acabou. Aí vai entrar com 6 meses de atraso para quê? Não, vai criar uma comissão para saber como lidar com esses problemas. Porque se for encarado como movimento social, como é a tendência, o histórico do PT é passar a mão na cabeça e está tudo bem. Mas não tem como você Não encarar interessa. isso como um movimento social que Pois ele é. tem como único objetivo depredação. Pois é, mas pode ser encarado como movimento social e não vai a lugar nenhum. Agora, Marcelo, nós já falamos sobre isso, mas o jornalista sempre ele conta história. Nós tivemos... Você sabe qual é a minha birra, André? Nós temos leis no país, não temos? Temos, mas não tem fiscalização. Não, tem umas coisas que nem precisa ter. Quando o MST, por exemplo, invade a propriedade de alguém, a propriedade privada, alguém que está lá escriturado em nome dele, seja uma empresa, seja uma pessoa física e tudo mais, não se discute se tem crime ali. Claro que tem. Uma propriedade particular foi invadida e a posse tem que ser restituída. O problema é o que as autoridades vão fazer com essa situação. Eles estão querendo rever essa questão das posses agora, porque a pessoa tem que entrar na justiça. Tudo bem, tudo bem. Aí depois que mudar a lei, você vai discutir se a lei é boa, se é ruim, tá. Mas enquanto ela não mudar, ela tem que ser cumprida por todos. O grande problema no Brasil, a gente sempre debate isso, né? Nós temos as melhores leis do mundo, não temos a fiscalização. Esse é o grande problema. Fizemos uma matéria sobre aquelas pessoas que utilizam os passeios, né, para depositar ali veículos, essas coisas assim, e o grande problema é que não há fiscalização. Ontem, por exemplo, você está bem, né? Ontem, aqui no programa Capital Urgente, há uma reclamação dos usuários de transporte coletivo que os abrigos, eles estão sendo remontados. Então, só tem os ferros e ali a pessoa pega sol e chuva. Eu liguei para a CMTC e a informação que eu tive era que os fiscais estavam almoçando. Aí ela perguntou, aonde que é o local? Falei, mas espera aí, os fiscais de vocês não trabalham? Não, porque a ouvidoria não sei o quê. A grande realidade é que as coisas acontecem no Brasil porque a lei ela é feita para bandido e não para o cidadão de bem. Agora, quando a lei é feita para quem transgride a lei, tem que ter fiscalização. O negócio é o seguinte, é uma vergonha algumas coisas que acontecem. Tem uns 15 anos já que o cidadão comum, quando é vítima de um pequeno furto no centro, ele não registra a ocorrência, porque ele sabe que não adianta absolutamente nada, porque a polícia não tem estrutura, é tanto crimezinho banal, levou celular, levou City Pass, levou R$5, levou a bolsa, a garrafa de água mineral, umas latinhas de refrigerante. Ninguém está nem aí para isso. Então, esses pequenos furtos têm 15 anos que ninguém registra, a não ser que precise do BO para fazer alguma coisa, mas normalmente não registra absolutamente nada. No caso do transporte coletivo, as pessoas normalmente não reclamam por um motivo muito simples. Elas acreditam que
estão reclamando à toa, porque ninguém vai fazer nada. Gritando no deserto. Certo? Então, esse é o tipo de postura que as autoridades precisam mudar. Ou você dá uma resposta para essa sociedade, ou então elimina isso, você não precisa ouvir ninguém. Todo mundo é dono da verdade, no caso, gestores do transporte. Aliás, esse transporte coletivo aqui é um trem. Sempre um tema... é gerido por gente que não pega ônibus, não usa o sistema, mas sabe tudo de transporte. E o cidadão, o usuário, é um mero detalhe. Já reparou que o usuário não tem assento em nenhum órgão da CMTC, não tem acesso na Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, não tem nenhum tipo de oportunidade de manifestar, seja através de associações, de audiências públicas, nada. É uma negociação que se faz entre empresas e o poder, e o principal, aquela pessoa que tem o maior interesse, ela é alijada desse processo, né? Porque a negociação fica entre prefeituras, governo e as empresas, e quem paga o preço, né? Aí veio aquelas determinações de um juiz, do promotor, que não pode andar em pé num ônibus, ou seja, aquela polêmica toda criou. Mas a realidade é que o problema do Brasil não tem fiscalização em nenhum aspecto, né? Essa é a grande questão. E sobre já que você falou sobre a questão do Buriti, nós temos imagens aqui, Marcelo, que nós vamos mostrar. Só para ver o absurdo. Segunda-feira, a manchete do Estado de Minas, ela é simplesmente... É o retrato do ridículo a que nós estamos expostos. O DENIT aplicou, nos últimos meses, 290 mil autos de infração, que vão virar multas. Exato. Quase 300 mil multas, em tese. 1.700 desses motoristas receberam notificação, foram lá e pagaram. Beleza. Os outros estão aguardando chegar a notificação para poder recorrer ou não e para começar o processo. O DENIT, há quase um ano, não envia essas notificações para os motoristas, não sabe por que está acontecendo isso e fica por isso mesmo. Não, foi divulgado. Como é que isso pode ser um país sério, André? Foi divulgado no mês passado, de cada 3 multas que são aplicadas nas rodovias, só uma chega. 2 se perdem pelo caminho. Então, as pessoas, elas... o que acontece e como acontece? A grande questão é essa. De cada 3 multas, só uma e o pior chega. É isso, o órgão que emite não sabe por que não consegue fazer... não sabe se é a burocracia, se é falta de cadastro, não sabe, simplesmente não sabe. Porque são os gestores, né? São os gestores. E vamos mostrar aqui, Marcelo, quando fala de movimentos sociais, essa questão aí, que esses arrastões, essas coisas, a violência que já está tomando conta, e a gente já falou isso, que a violência, ela não nasce da noite para o dia, né? A violência, ela vai crescendo e vai tomando dimensões. Hoje ela já chegou aos shoppings, chegou ao centro, chegou principalmente aos shoppings, né? Que são lugares ali de grande aglomeração, que um assalto isolado, um arrastão isolado é uma coisa. Agora, você invadir um shopping com aquela quantidade imensa de lojas, de pessoas, e um local tão bem, pelo menos assim, a imagem que se vende, né, vigiado, cuidado, você tem seguranças, aí é meio complicado, né? Nós temos as imagens, se o pessoal puder mostrar pra gente, aí você vai ver, mas você pode colocar no vídeo aí, olha o perfil dessas pessoas que fizeram ali essa ação. São todos com roupa de marca, de grife, são todos jovens, ou seja, acima de qualquer suspeita. É um usuário normal de um shopping, pois né? E o relato dos policiais é interessante, que eles não sabem até agora ao certo o que esse povo queria no shopping, se era um arrastão mesmo, porque quando foram pegos dentro do Buriti, eles estavam fazendo bagunça. Isso. A princípio só bagunça, não tinha... os casos que aconteceram de violência, eles foram arrebentando, gritando e arrebentando as coisas, parece que eles queriam quebrar, depredar, somente isso, mais nada. Não houve, assim, pelo menos ninguém falou sobre questões assim de ações organizadas para furtos, para roubo, o negócio de nada. Assalto, tudo. Nada. Não tem nada disso. Bagunça, isso é diversão, gente. É depredação mesmo. Aí você vê, Marcelo, pelo perfil das pessoas, como as imagens estão mostrando aí,
fica meio complicado, né? Porque a gente sempre fala sobre aquela geração perdida, que são adolescentes, são pessoas que elas não têm assim muito compromisso com estudo, aquela geração do antes era o nem estuda nem trabalha. Hoje é o nem estuda nem trabalha e também não tem nenhuma outra atividade esportiva, não tem nada. São pessoas que estão assim se comunicando pelas redes sociais e formam ali grupos, perfis e começam a desafiar. Justamente assim, os únicos 3 que foram presos, foram detidos, né, eram maiores de idade, o restante eram todos menores de idade, foram levados para única e exclusivamente para constar. Mas a quantidade e o perfil, Marcelo, você vê que não são pessoas carentes, não justifica dizer que é um movimento social, não justifica você dizer que estão reivindicando alguma coisa, porque são todos egressos aí do capitalismo, né? E aí eu me lembro muito daquilo que eu já comentei aqui. O professor Alberto Carlos, que é um estudioso, ele fala de um país à beira de uma convulsão. Isso. Certo? Não tem nada organizado não, mas já que as instituições não se posicionam, os nossos líderes não nos representam, os nossos representantes não nos representam, está tudo desassociado, as pessoas acham que podem sair na rua e fazer qualquer coisa. E até mesmo porque, Marcelo, as leis, né, a gente sempre fala isso, as leis elas têm direitos e obrigações. Como ninguém cobra as obrigações, apenas os direitos são utilizados. Então essa questão da revisão da maioridade penal, muita gente fala assim, mas aí o jovem de 16 anos vai ser preso? Se ele for cometer um crime, vai. Não quer dizer que todo mundo com 16 anos vai ser preso, né? Parece que ter 16 anos vai ser um crime. Não, muito pelo contrário. São aquelas pessoas que cometem... No domingo eu tive um relato que é assombroso. Um rapaz indo trabalhar, uma garota mirradinha, sei lá, de seus 13 anos de idade, olhou para ele assim, me dá seu celular. Ela, não vou dar não. Aí, no que virou para trás, tá a menina com mais 7, falando assim, seu vagabundo, você vai ver. E pipocou o cara. Certo? Poxa. A violência gratuita. Não, e é isso, pessoas que vão ao trabalho, que estão lutando honestamente pela vida, ainda tem que ouvir desaforo. Chamar a gente de vagabundo. Quem acorda cedo e vai trabalhar é vagabundo nesse país, na visão de gente assim. Não dá, né? E aí fica complicado, Marcelo. As pessoas cobram muito a ação da polícia, mas a polícia numa situação dessa, ela não pode fazer nada, porque são menores de idade. Isso é momento de repressão mesmo, não tem outra coisa a fazer, tem que controlar a situação do jeito que foi controlada e depois vai ver. Aí não dá para você analisar as causas sociais, saber a origem de cada um, o que levou cada um a ser assim, não tem como. E aí hoje as pessoas, a gente falava sobre isso, né? As pessoas temem a violência e ficam em casa, utilizam a internet. E aí a internet acaba virando um instrumento também que seria de aprendizado, passa a ser um instrumento muito mais fácil de você conseguir amigos do que propriamente na vida social. Agora é preciso ficar bem claro que essas ações exigem preparo das autoridades. Aquela série de ocupações nos morros do Rio para tirar a bandidagem, colocar o poder público e tudo mais, a grande preocupação desde o início era uma só coisa que está se refletindo agora. O que fazer com essa massa de gente que trabalha para o tráfico? Essas pessoas precisam fazer alguma coisa para ter dinheiro em casa, para botar alimento para os filhos, para tocar a vida, certo? Essa foi uma coisa muito, muito discutida e parece que não foi muito bem resolvida. Não. Que o que está acontecendo agora, mesmo com as unidades pacificadoras no Rio, que foram instaladas, todo o trabalho de segurança que foi feito nos últimos tempos, a situação está voltando da mesma forma. Corrupção policial, tráfico volta, as pessoas voltam. Não é caótico como era, mas aos poucos parece que as coisas vão se acomodando e volta a ser o que era. O grande problema do Brasil é que, pode tirar as imagens, o grande problema do Brasil é que nós não temos
planos e nem projetos de Estado, né? Nós temos ações pontuais. Agora, você tem que ter um plano de Estado para que você possa oferecer àquelas pessoas uma opção. Como elas não têm, e lá no Rio de Janeiro o grande problema, como você bem disse, foi esse, mal ou bem as pessoas sobreviviam, encaravam a violência, mas tinham um rendimento. Agora, o que foi construído nesses lugares? Nada, apenas a presença. Qual é a alternativa? Né? Não tem esporte, não tem educação, não tem absolutamente nada. Então, assim, a tendência natural das pessoas voltarem a reclamar e pedir que volte àquela situação que era antes, né? E outro assunto também que a gente vai mostrar agora as imagens, né? Vamos fazer um intervalo comercial, depois do intervalo a gente vai mostrar, infelizmente, aconteceu aquilo que a gente não gostaria que acontecesse, né? Nesse final de semana, várias pessoas perderam a vida e, em função da greve aí do ML, dos policiais, agentes, essas pessoas, nós registramos um fato aí de um acidente que aconteceu na GO 040, aonde 2 pessoas foram vítimas de um acidente, ficaram expostas, né, durante muitas horas, e a família velando as pessoas na rua, protegendo os corpos, aguardando a chegada do IML, algo inadmissível no mundo de hoje, né? Onde a gente, pelo menos, pensa que a questão humana tem que se sobrepor à questão financeira ou qualquer coisa assim, mas, pelo que parece, não funciona. É o destaque, depois do intervalo, a gente volta em instantes. Que é a vida sem um sonho. Nós somos do tecido de que são feitos os sonhos. Se você pode sonhar, você será capaz de fazer. Ler, ler, ler. Viver a vida como um sonho. Sistema Argumento de Comunicação. 15 anos. A história da comunicação não se escreve da noite para o dia. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás. De volta com o Jornal Argumento, nessa terça-feira, falando sobre os assuntos aí que aconteceram, né, na segunda-feira, debatendo, e um deles, né, um fato triste que a gente gostaria que não acontecesse, justamente provocado pela greve que aconteceu em função aí do pessoal da polícia, juntamente com o IML, os peritos, essas coisas todas. Nesse final de semana, houve um acidente na GO 040 e por várias horas os corpos das vítimas ficaram expostos, né? Nós temos as imagens aí que o pessoal vai colocar para a gente. Tá aí, Marcelo Heleno, um acidente que aconteceu, acabou vitimando 2 pessoas, aconteceu por volta de 8 horas da manhã e até às 4 da tarde ainda não havia uma equipe do IML para fazer a remoção dos corpos, já que estava naquele processo de 24 por 24,
E aí aconteceu, e a família ali utilizando um guarda-sol para proteger, velando, né, os corpos, né, no asfalto, e ali aguardando a chegada do IML para a retirada dos corpos. Voltou a acontecer o que a gente temia. Eu sinceramente, eu continuo achando pouco inteligente essa estratégia do grupo que está promovendo essa paralisação. Nessa hora aí, se o IML foi acionado e o veículo não foi lá, quando o cidadão sabe que tem gente que está lá de plantão e não foi buscar esse corpo, ninguém vai lembrar de governador como os líderes do movimento querem, não. Certo? Não discuto, já falei aqui, todo movimento em princípio é justo, mas acho pouco inteligente esse tipo de ação que acaba levando o cidadão comum a ficar revoltado. Não é com o governador, ele vai revoltar primeiro com o funcionário que não atendeu o chamado. O governador, se der tempo. E nesse aspecto aí, né, vem aquele lado humano, né, porque não existe. Até nas guerras existem os direitos humanos que preservam, né, a questão humana. E essas greves, elas radicalizam a ponto de sobrepor porque para a família ficar ali horas e horas. Aliás, boa lembrança. Cadê a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, da Câmara dos Vereadores, para ir lá e reclamar? Olha, isso que vocês estão fazendo, cadê a Maria do Rosário? Isso que vocês estão fazendo com o cidadão comum é uma desumanidade. Vocês não podem fazer isso. Essa é uma hora de dor suprema. Das famílias que perdem os seus entes queridos. E isso teria que ser respeitado. E principalmente deveria ser tema de debate. Não me pergunta como é que os médicos legistas, o pessoal do IML, fariam uma greve, não. Não me pergunta que eu também não tenho essa fórmula, não. Aliás, já falaram que nós não entendemos muito disso, né? Fazer o quê? Disseram que nós não temos competência para debater esse assunto, mas a gente tem aqui uma história que os direitos humanos, né, eles foram criados na Segunda Guerra Mundial, aonde os presos, mesmo sob a tutela de outro país, que pelo menos fosse preservada a integridade física das pessoas, para que não houvesse aquelas coisas que nós vimos na Primeira Guerra Mundial, aquela questão de Hitler, aquela coisa toda. Então é justamente uma questão de direitos humanos, né? E aí nós temos uma afronta aos direitos humanos, e você lembrou muito bem, nós temos pessoas com discursos de plantão, mas quando o fato acontece, elas não aparecem, né? Você quer um exemplo mais famoso ainda? A rebelião de Sepaigo. Exato. Não apareceu ninguém de direitos humanos lá para falar sobre aquelas pessoas que estavam sendo mantidas como reféns. Entra aí o doutor Alberto Sabino, Nicola Limonge, várias pessoas, nosso colega, o Maurílio, que estava lá. Ninguém falou, ninguém apareceu lá para prestar solidariedade às famílias, para dizer que está preocupado com a situação dessas pessoas, que não estavam sendo respeitadas também. E tivemos outros exemplos, o próprio Parque Oeste Industrial, que aconteceu aquele fato lamentável, pessoas perderam vidas e depois ficaram jogadas pela rua e totalmente abandonadas, abrigadas em ginásios, essas coisas, e ninguém absolutamente fez nada por isso, né? Transformou-se uma questão humanitária, em política. O Brasil tem isso, né? Tem. E aí cada estado parece que é uma federação. Parece que nós não temos um país como um todo, né? Então, cada estado, ele acaba, se ele é de um partido, aí aquele que é oposição, ele reclama. Se ele é situação, reclama. Então, o que seria humano transforma-se em um fato político. E nós temos aqui em Goiás, né, partidos de oposição reclamando da segurança, sendo que nós temos um problema nacional, onde outros partidos estão governando e a violência lá acontece da mesma forma. É bom dizer que essa área de segurança é aquilo que a gente já falou, a natureza de cada setor. Segurança pública, em princípio, essa do cidadão comum, é responsabilidade dos governos estaduais, certo?
o que você coloca em propriedade, André, justamente isso. Agora, culpar, simplesmente, Goiás é assim, é fechar os olhos para o que está acontecendo no país. O país inteiro está vivendo uma insegurança. Aqui, aparentemente, nós temos índices acima da média, um crescimento acima da média. As pesquisas mostram que a criminalidade aumenta acima da média nacional. Agora, que a situação é caótica em outros estados, não tem dúvida. Agora, Marcelo, uma coisa que a gente tem que... Você é especialista em pesquisa, em estudar pesquisas. Ou seja, numa região que acontece um homicídio por ano, se naquela região acontecer 3, houve um aumento de 300%. Agora, se acontece 1.000 assassinatos e homicídios num estado e acontece mais 30, o índice é pequeno. Então, assim, tem que ter muito cuidado a julgar essa questão das pesquisas, né? Porque de 0 para 1 é 100%. Agora, de 1.000 para 1.100 também é 0,1%. Então, essa questão, assim, claro, a gente não está defendendo, mas tem que ter um debate nacional sobre essa questão. E o grande problema é que quem está revendo o Código Penal, quem está revendo o Código de Execução, essas coisas, são juristas que não têm a vivência, né? São estudiosos das leis que não têm a vivência urbana. Talvez esse seja o grande problema, né? E tem a falta de cidadania que é generalizada. Em muitos lugares, Goiás tem isso, Rio teve, Espírito Santo já teve mais agudo, São Paulo tem isso. Existem lugares que o poder público não chega. Exato. Porque a bandidagem já tomou conta e comanda. Aqui em Goiânia, existem pesquisas que já foram feitas, a região noroeste, tem lugares lá que a polícia não entra, Exato. Que prefeito não entra, ninguém sabe quem é prefeito, quem é vereador, não tem nada. Quem manda é a bandidagem. Aqui perto do Parque de Exposições de Nova Vila, tem uma regiãozinha que polícia não entra. Não entra. Tem próximo ao Serra Dourada ali, que agora virou Jardim Goiás, né? Mas antes tinha um outro nome. Ali também a polícia tem as suas restrições para agir naquela área ali, porque todo mundo sabe que ali é uma região habitada por boas pessoas, mas pela questão geográfica, até mesmo questões das ruas, essas coisas, favorece muito ao crime, né? Então aí fica difícil a polícia entrar. Se ela entra, tem que ser com uma ação mais violenta. E aí o inocente ele acaba pagando. Então, algumas ações nesses aspectos. Agora, a inteligência acima de tudo, né, Marcelo? Exatamente. É o principal que a gente espera que aconteça. Agora, enquanto isso, Marcelo, a gente falava aqui sobre os movimentos, né? Vamos relembrar um pouco que em junho nós fomos, a grande maioria dos brasileiros foram às ruas pedir ali o fim da corrupção, o respeito ao dinheiro, uma série de coisas. Aí de lá para cá vieram o presidente do Senado, presidente da Câmara, usando jatinho em meio aos movimentos, aos protestos, né? Depois tivemos aí o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, tivemos tantos escândalos, essas coisas, e dessa vez agora a ministra, né, Idely Salvati, de Relações A Força Aérea Brasileira, né, no meio das polêmicas, começou a divulgar a sessão de jatinhos e parou. Exato. De uma hora para outra, estranhamente. Deu um cala-boca, né? Parece que só os dois utilizaram esses jatinhos que não param, né? Continua tendo uso, em alguns casos justificado, e aí tem outros que são... o presidente do Senado, por mais que ele tenha representação, ele foi assistir um casamento de cunho particular na Bahia. Aí o presidente da Câmara foi ver um futebol no Rio. Tem dó. E isso em meio, se tivéssemos situações normais, talvez já é algo que a gente repudia. Agora, com a população na rua, fazer isso é um tapa na cara do cidadão. Claro. E agora é a vez da ministra, né, Idely Salvati, Marcelo. Ela visitou a terra natal dela, utilizou o helicóptero único que tinha na região, que era da Polícia Rodoviária Federal, enquanto ela estava utilizando o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, pelo menos 2 pessoas morreram porque não precisavam ser removidas e não tinha helicóptero porque estava a serviço da... E talvez nem se salvassem, não, mas o recurso existe para ser utilizado, né?
Exato. E aí você pega, não era uma visita oficial, não era nada. Não, e só um detalhe, já aconteceu com outras autoridades e a ministra deve ser chamada, deve dar as suas explicações, mas muitas vezes a autoridade nem sabe da onde vem esse equipamento, se está tirando ou se não está, e utiliza. Não, nós conseguimos um helicóptero para a senhora. Aí chega lá, mesmo que ele esteja pintado, ela não tem obrigação de saber que é o único que fazia aquele tipo de coisa. Deveria, mas não necessariamente ela tem que se informar de tudo, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, aquele caso do Matusalém, não é Matusalém não, do Zé Sarney lá no Maranhão. É caso semelhante. Ele pegou o helicóptero, usou o helicóptero da Polícia Militar, que atende ocorrências no Maranhão, para fazer um deslocamento de São Luís para a sua ilha. Exato. Certo? Ficou um dia inteiro por conta, o helicóptero que era para utilizar na área de segurança pública. E o Sarney nem aí. Não, eu tenho direito. Na época ele prerrogativa, é prerrogativa do presidente do Congresso. Tem dó, gente. Pois é, e isso para o cidadão que paga pelo uso, né, porque são serviços públicos e mantidos absolutamente com o dinheiro do contribuinte, é um caso que, assim, o caso da ministra provavelmente não vai dar em nada, né? No máximo que ela vai dizer é o que você falou. Eu não sabia. Eu não sabia. É a forma mais fácil de você livrar de qualquer problema, né? Quando o presidente Lula assinou aqueles decretos da Lei da Verdade, aquelas coisas todas, Comissão da Verdade, falava um monte de coisa lá, inclusive reforma agrária, uma série de coisas, ele disse, 71 páginas, assinou e disse, eu não sabia. É a palavra mágica, a frase mágica para você se livrar de qualquer e todo problema que existe, né? E o Lula nessa aí foi professor. Esse eu não sabia dele, pegou, né? Serviu para tudo e a população que gosta muito do Lula leva de braçada. É isso mesmo. Ele não sabia e não sabia mesmo. Nem do mensalão, de nada, né? Ele não sabia de nada. Até hoje, a grande questão é, ele sabia ou não sabia? Não sabia. Pelo menos é isso, né? Agora, se de um lado a gente está falando sobre isso, né? De outro lado já tem um discurso da oposição que está querendo reestatizar a Petrobras. Foi o que o Aécio... Não é estatal, não? É mista, né? Porque ela tem ali ações... Teve abertura de capital, né? Exatamente. Ela tem ações na Bolsa de Valores, então ali é economia mista. E Aécio, ele está defendendo a reestatização da Petrobras como forma de recompor o fracasso. Agora, quem diria o PSDB pedindo a reestatização, o PT dizendo que... Isso aí revela que não existe ideologia, não existem bases sólidas para as teses defendidas pelos partidos, pelos políticos, e o maior exemplo disso. Está no Jornal Argumento, na reforma política que chega para tramitar, daqui a pouco. A PEC que vai mudar isso. O ponto mais polêmico que tem é o fim da reeleição. Quem defende a reeleição hoje? O PSDB, que criou lá atrás, quando Fernando Henrique era presidente e precisava de mais um mandato. Quem é contra hoje? O PT, que já reelegeu Lula, está prestes a reeleger Dilma e não quer que mexa de jeito nenhum. Então, você não vê, depois de mais de 10 anos, o PT no poder, não fala mais do absurdo, da desigualdade que é o gasto em campanha eleitoral, não fala dessa questão da reeleição, não fala em momento nenhum em reforma eleitoral, reforma política. O PT não toma essa iniciativa, justamente por isso. Parece que na hora que inverte, quem está no poder não quer mudar mesmo. Não, e a posição mais clara, todo mundo deve se lembrar disso, quando o presidente Lula viajou pelo Brasil, muita gente não sabe, mas quando foi colocado em votação a lei de responsabilidade fiscal, o PT foi contra e votou contra.
Depois, o presidente Lula disse que se não fosse a lei de responsabilidade fiscal, o PSDB teria quebrado o Brasil. Depois ele viajou de novo pelo Brasil dizendo que não pode fazer nada porque tem os mecanismos de controle, TCU, CZU, então assim, não se faz nada no Brasil por causa da lei de responsabilidade fiscal. Qual o discurso que você vai entender e acreditar? É caótico. É caótico. E dentro desse quadro aí, tem gente que pode falar que eu estou doido e tudo, mas conheço um pouquinho da história dos partidos. O PT e o PSDB beberam da mesma fonte para se organizar, que foi a social-democracia europeia, em momentos históricos diferentes. Em dois momentos históricos diferentes. Mas a base, a formulação dos dois partidos é muito parecida. E há essa polarização que há entre PT e PSDB é pela conjuntura política, pelo fato de Fernando Henrique ter chegado à presidência, o PT ser oposição, o PT sucedeu o PSDB iniciar um discurso de oposição. É pragmática essa disputa entre PT e PSDB. A raiz, onde eles beberam, é a mesma. Com a diferença que o PT, claro, se apropriou de bandeiras históricas da esquerda e utilizou essas bandeiras muito mais dentro do seu projeto de poder, que o PT e Lula sempre tiveram, se apoderaram dessas bandeiras, que sempre foram bandeiras simpáticas, como a história da anistia ampla, geral e restrita, do estudo, da educação gratuita, né? Educação para todos, acesso universal, isso tudo o PT assumiu, as grandes bandeiras da esquerda no momento de redemocratização, de forma ampla, certo? E talvez isso diferencie. Quando o PSDB é criado, já não tem mais essa briga pela redemocratização do país, que ela é um processo que já está em curso. Até mesmo porque o PSDB foi formado por dissidentes do PMDB, né? E políticos bem mais moderados, né? Nós não temos uma ala esquerda dentro do PSDB. São políticos mais para o lado de centro para centro-esquerda. E sobre essa questão, essa observação que você fez, né, do presidente Lula com esse discurso, a gente se lembra da questão da Polônia, onde Lech Wałęsa foi eleito, né, ele era um líder sindical, foi eleito presidente da Polônia, ficou só um mandato, porque ele quis colocar em prática aquele discurso que ele tinha enquanto líder sindical. E aí não deu certo. Não deu certo, porque o poder é uma coisa, né? Igual economista, comentarista de futebol. O Lula, especialmente no exercício do poder, ele aprendeu a ser muito pragmático. Sim. E talvez essa seja a diferenciação para o sindicalista, o Wałęsa. O Lula, inclusive, ele tem, eu já falei aqui, ele tem o dom de esquecer rapidamente as bobagens que diz. Aquilo que não interessa, ele deleta rapidinho. Logo que assumiu a presidência em 2003, é isso? Isso, exato. Ele deu uma declaração, disse que nunca tinha sido de esquerda. E ninguém lembra disso mais. Né? No episódio do Mensalão ele fala, não, o PT fez o que todo partido faz. Mas depois pediu desculpa. Não, peraí, não é assim não. Pediu desculpa. Você entendeu? E aí vai. Aí entrou nessa história do Mensalão, o PT fez o que todo partido faz mesmo. Se houver culpados, nós vamos punir. Isso quer dizer, espera a justiça punir, que nós vamos punir os nossos filiados. Não é isso. A punição política ela é muito mais rápida. As punições de caráter ético, elas devem ser sérias para você preservar a imagem de uma coisa. O PT não quis fazer nada com ninguém porque interessou. A cúpula do PT levar do jeito que levou até agora. E um partido que, pelo menos, ele é referência nessa questão de agir rápido, é o DEM, né? É o DEM. Todos os políticos que foram envolvidos nos escândalos foram imediatamente afastados, expulsos do partido, sem que houvesse a condenação, ou seja, provou-se, havia elementos suficientes para comprovar a participação desses políticos, o DEM automaticamente já fez a expulsão de todo esse pessoal, justamente já sabendo que uma investigação, mesmo que ela não seja
transformada em inquérito, mas se há elementos suficientes, o partido se antecipa e aí dá o exemplo, né? Talvez esse discurso radical... O DEM é tão orgânico quanto o PT no seu funcionamento. Eles têm uma estrutura muito própria. São dois partidos diferenciados. Exatamente. E defendem eu falo isso porque o PT, mesmo quando decide não punir ninguém, eles sentam, discutem, tomam uma decisão. Colegiada. Uma colegiada. Ninguém assume sozinho, não. Ninguém assume nenhum risco sozinho. Pois é. Agora a gente fala um pouco do jornal Argumento, que já está nas bancas, né? E a repercussão do jornal foi muito grande, muito positiva, porque a gente antecipou uma situação que vai acontecer, né? Se tudo der certo, é claro, né? Porque a falta de capacidade do PSDB de ter um discurso duro que afronte aí o presidente Lula e também essa forma do presidente Lula agir também, né, já fazendo as suas bravatas, essas coisas. Marconi Perillo, a gente mostra na reportagem que também tem esse perfil, né, de bateu, levou. Então, assim, se o PSDB descentralizar Minas, São Paulo, talvez poderia utilizar aí o governador como uma forma de... já que são políticos muito parecidos, né? Tanto Lula como Marconi. Né? Nesse ponto. Ressurgem, muita gente já tinha Lula, quando no caso do Mensalão, como morto. A reeleição do Lula naquela época, o caso dos aloprados, não sei o quê, a popularidade do Lula caiu, ele conseguiu reverter. É um otimista nato, né? É um político, tem uma capacidade de articular muito grande, se comunica muito fácil com a grande massa, tem um linguajar muito popular. Então, assim, são elementos muito próximos de Marconi Perillo também, né? Uhum. E nesse episódio agora de renovação da direção do PT, o Lula mostra de novo a sua força. Quando a gente fala do pragmatismo que ele aprendeu na política, é isso. Ele tinha como sucessor natural José Dirceu. E a grande mágoa do povo do PT, com nós da imprensa, com a oposição, com tudo, é justamente isso, que na visão dos petistas históricos, a inclusão de José Dirceu no rol do Mensalão acabou ameaçou esse projeto de poder, de eternização do PT no poder. Lula teve que inventar Dilma Rousseff como sucessora, e foi uma invenção bem sucedida. Dilma foi eleita com certa tranquilidade, favorita agora a reeleição, né? E dentro desse projeto de reeleição, aquilo que a gente falava aqui, o que saiu do roteiro até agora foi justamente essa aliança de Eduardo Campos com Marina Silva, que ela pode ser absurda ainda, pode ter muito elemento ainda para ser ajustado, mas foi uma coisa inesperada no meio político, né? E esse é um fator diferente que gerou uma certa inquietação dentro do PT em alguns. E o Lula, buscando se precaver, é o que está nos jornais nesse início de semana, é o relato que a gente pode ter, ele tratou de agir para segurar os partidos ao lado da Dilma e trabalhar politicamente. Na direção, pela primeira vez, o Lula entrou de corpo e alma na eleição, levantando e falando, eu quero que eleja o Rui Falcão, que o Rui Falcão continue como presidente do PT, porque o Rui Falcão vem implantando na estrutura partidária aquilo que o Lula já implantou no PT, que é a linha dura, certo? Já tivemos nas eleições municipais, onde havia segundo turno, aqui nós tivemos o episódio Aparecida, Recife foi o caso mais enigmático, mais conhecido. A direção do PT interviu nas decisões dos diretórios municipais, coisa que não é praxe no PT, e impôs a vontade de Lula, aqui em Aparecida e lá em Recife. Em Aparecida deu certo, em Recife deu água. Vamos pegar um tema aqui que nós ficamos devendo no jornal Argumento de domingo, né? Essa coisa que a gente está tendo, por exemplo, Marconi Perillo elegeu Alcides Rodrigues como o seu sucessor, ou seja, Alcides Rodrigues não tinha essa capacidade de articulação, ou seja, não era um político, né, não tinha essa capacidade, mas foi imposto. Iris Rezende fez a mesma coisa com Paulo Garcia.
E nós tivemos também o caso do presidente o presidente Lula com a presidente Dilma, e já vem de um tempo atrás, quando o Maluf lançou o PITA, né, e falou, se ele não fizer um bom governo, nunca mais votem em mim. Essa coisa do uma forma autoritária, ou até mesmo, digamos aí, uma forma solo, né, ou a pessoa decide, você vai ser, e aí empurra de goela abaixo, e depois vem aquelas situações que a gente está vivendo. Tivemos, por exemplo, o PITA, fez o pior governo que São Paulo teve. Nós tivemos aqui em Goiânia, no estado de Goiás, Alcides Rodrigues, foi um governo muito complicado, e a presidente Dilma não está tendo essa capacidade toda que o Lula tinha, e o prefeito Paulo Garcia aqui em Goiânia também tem essa dificuldade muito grande de se articular, ou não tem essa experiência toda que a política pede de uma pessoa para governar uma cidade, um estado ou um país. Esses 3 exemplos guardam muitas semelhanças. Primeiro, eles são vices que entraram como vices para serem vices. O vice ideal é aquele que não dá trabalho. No caso, a Dilma não era vice, ela tinha um cargo executivo, mas no caso... exercia... na até condição... mesmo porque o vice-presidente ficava mais no hospital do que na política. Mas aí, talvez José Alencar fosse preparado para esse desafio? Eu acho que não. O PT não aceitaria isso. Mas Alcides, Dilma e Paulo, eles têm um perfil mais retraído, mais para o lado do... Em tese, mais para... não sei se bem para o gestor não, mas... o gestor porque não ouve. Não chega nem aos pés da capacidade, não dá nem para comparar a capacidade de articulação política com os titulares, não dá. A diferença de Dilma entre Lula é gigantesca, de Alcides com Marconi nem se fala. Maior ainda, né? E o prefeito Paulo Garcia e Iris Rezende são literalmente muito diferentes, né? Nos três tem um aspecto semelhante. A diferença da intensidade da liderança é tão grande, mas tão grande, que Alcides nunca ousou desafiar Marconi. Quando partiu para cima já estava... porque não tinha mais jeito. Exato. Certo? Eu não vejo o Paulo... em nenhum momento querer desafiar o Iris, nunca demonstrou nenhum tipo de vontade nesse sentido. Se tem alguma decisão de gestão a ser tomada, o Paulo toma, mas também não dá para ficar esticando muito a corda. A Dilma fica contrariada com algumas coisas, mas também não tem esse peito para ir para cima do Lula. Então é uma diferença enorme. E tanto Marconi, como Iris, como Lula, aviões em fazer política. Na articulação política eles estão assim, mais zilhões à frente. Aqui em Goiás, o Marconi está fazendo uma coisa hoje, já pensando o que vai acontecer no ano que vem. Essa é a característica dele, certo? Do seu modo, o Iris Rezende faz isso também, numa velocidade diferente, num tempo diferente, mas o Iris tem uma capacidade de gestão muito, muito grande também, e o Lula, bastou ele estar totalmente recuperado do tratamento do câncer, para ele demonstrar um vigor semelhante ao que ele tinha no exercício da presidência da República, e botou como questão de honra agora a eleição da Dilma e a do Alexandre Padilha em São Paulo. O resto pode esquecer, mas esses dois, o Lula vai entrar de corpo e alma nesses dois processos, pode ter certeza disso, André. Até mesmo porque ele está aí referendado com a eleição de Haddad, né, que para muita gente era um suicídio eleitoral de Lula apostar em Haddad lá em São Paulo, acabou dando certo. E com aquele detalhe que eu já falei aqui, o Haddad para mim era uma dúvida quando começou, está dando tiro no pé, está fazendo besteira com essa história dos fiscais lá, botou como bandeira política para ser o paladino da ética e da moralidade. Isso só funciona, repito, se for para pegar todo mundo.
Se for para pegar meia dúzia e esquecer o que acontece ao redor desse meia dúzia, é tiro no pé. E aí falta... Não vai para frente. E aí falta a capacidade, por exemplo, de um Kassab, que é uma pessoa já experiente, de uma... até mesmo Marta Suplicy, né? Então são pessoas que são colocadas no poder sem aquela preparação, sem aquela articulação. E a gente lembra disso no caso do Mário Covas, que ele organizou tudo, deixou Alckmin como vice, né? E Alckmin hoje é lembrado como político chuchu. Disputou a eleição. Mas o Alckmin tinha esse perfil também, era um vice. Era para não aparecer, para ficar quieto. O que saiu da rota é que o Covas ficou doente, não deu conta, não pôde terminar. O Alckmin assumiu, teve capacidade de gestão. Com o cofre cheio, os problemas resolvidos. Exatamente. Pegou no momento que o Estado estava pronto para investir e deu certo a gestão. Agora o Alckmin era para ser um vice mesmo, apagadinho. Exato. Assim como o Kassab era para ser o vice do Serra, apagadinho. E Kassab agora já fala, né, que mesmo tendo divergências com o PT, vai apoiar Dilma, porque senão, para que caminho ele vai, né? Para que caminho ele vai hoje? Se não foi esse o de apoiar ali a presidente Dilma, já que ele foi o coordenador da criação do PSD, que tinha como único objetivo levar aquelas pessoas que estavam na oposição para apoiar a presidente Dilma. O problema é que já cria um mal-estar nessa aliança em São Paulo, né? Em nome desse apoio à Dilma, Kassab pode inventar de romper com o PT em São Paulo, ou lançar candidatura própria, ou estar em outro barco, em função dessa coisa, que a insinuação está em cima do Kassab hoje. Exatamente, tudo ainda... Kassab sabia. Ou não. O interessante é o seguinte, a origem de tudo são conversas entre os caras que estão acusados do esquema. Aí não dá para você separar, não. Quando o cara fala que Kassab sabia, é verdade. Quando ele falava que tinha dinheiro pro cara do PT na campanha, não, aí é armação. Não dá para você separar. Ali é bandidagem, de um lado e de outro, certo? Aí, ou você mantém uma postura cautelosa em relação a tudo, ou então você arruma o pau, mas é em cima de todo mundo. Não dá para ficar em cima do muro. Mas aí você pega político de todos os partidos, né? Exatamente, você não tem como selecionar. Esse caso é muito semelhante ao que se falou, esquema da Delta, vamos pegar todo mundo. Não vai. E o caso mais que a gente se lembra é o caso do Mensalão, que tinha objetivo único, pegar o PT. Aí entrou o PTB, aí entrou todos os partidos, até o próprio PSDB também, entrou, já que Marcos Valério também operava na época de Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, as ações elas transcendem a questão partidária e acabam pegando todo mundo. Esse é o grande problema. Marcelo, você no seu artigo dessa semana, você fala da reforma política. Você cobra, está aqui o Jornal Argumento, que está em todas as bancas, né? Tem aqui... Reforma política, agora vai. Agora vai para onde, Marcelo? Não sei, eu ainda tenho uma... Eu acho que a reforma, o grupo trabalhou bem, levantou os temas que são relevantes, jogou a aplicação para 2018, que estrategicamente é interessante. Pode ser que aconteça aí o artigo, pode colocar no vídeo aí o artigo do Marcelo, né? Pode ser, eu vejo que há a possibilidade sim, principalmente por esse fator 2018. Então, você criar cláusulas de barreira para o funcionamento dos partidos, para o acesso dos partidos a fundo partidário, a tempo de rádio e televisão, é interessante sim, o voto facultativo é interessante sim, o fim da reeleição é interessante sim, e são temas que estão todos jogados dentro da reforma política, que deve ser votada em março do ano que vem, volto a dizer, para valer para 2018. É tempo de sobra, ninguém pode dizer que o Congresso não tem tempo, não tem oportunidade para fazer. Vai depender de vontade política, mas o ambiente é propício para que a reforma dê em algum lugar. Mas, mas com aquele detalhe, na política, toda promessa é
dúvida. Exatamente, até mesmo porque todas as vezes quando acontece um escândalo que envolve a classe política, fala-se em reforma política. O tempo passa, se esquece. Há quanto tempo estamos debatendo reforma política aqui? Ah, não, são 12 anos, uns 12, 15 anos. Só de Goiás, 2 deputados federais foram relatores de proposta de reforma política. Um foi Rubens Ottoni do PT e outro Ronaldo Caiado do DEM. Nos 2 casos, trabalhou-se para não dar em nada na hora H. Acabam fazendo reformas eleitorais a pretexto de ser mudanças política. pontuais que normalmente pioram os mecanismos de controle. Exatamente. Felizmente chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. Marcelo, daqui a pouco na 1090 com o Rádio Verdade. A partir das 8 horas da manhã. Agora, já saíram correndo, né? Pois é. 8 horas da manhã, estaremos lá, de 8 às 11. É vida difícil essa, né, amigo? Boa, mas é boa. Haja argumento. Haja, e aqui tem. E o bom é que você sai daqui com bastante argumento para enfrentar a verdade. Exatamente. O Rádio Verdade. Um abraço a todos. Obrigado. A gente volta amanhã debatendo os assuntos, né, desse Brasil, que parece futebol, né? Trocam-se os jogadores, mas os problemas continuam sendo os mesmos. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira. As suas manhãs têm mais informação, opinião e a cobertura completa dos fatos do dia no Jornal Argumento, na TV Capital, canal 32 e NET, canal 21. A maior e a melhor equipe de jornalismo traz para você, a partir das 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira, tudo o que acontece na política em Goiânia. E só no Jornal Argumento você tem os comentários de André Marques, um dos jornalistas mais respeitados do estado. Comece o seu dia com a melhor informação e opinião. Assista ao Jornal Argumento, TV Capital, a imagem de Goiás.